E aí galera, nossa equipe ficou com o mito número 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Este é o maior e o mais sério dos mitos que compõem a mitologia do preconceito linguístico no Brasil. Ele está tão arraigado e presente em nossa cultura que até mesmo intelectuais de renome, pessoas de visão crítica e geralmente boas observadoras dos fenômenos sociais brasileiros se deixam enganar por ele. É o caso, vamos dar o exemplo da escritora Darcy Ribeiro, que em seu último grande estudo sobre o povo brasileiro escreveu: é de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente e também um dos mais integrados socialmente da Terra. Falam a mesma língua, sem dialetos. Gente, nessa questão da frase de Darcy Ribeiro, a gente percebe que está totalmente errada, porque ela fala que a língua brasileira não tem dialetos. Porém, quando a gente vai ver o significado de dialetos, a gente percebe que dialetos, forma como uma língua é realizada numa região específica. E no Brasil atualmente a gente percebe que, dependendo da região específica, essa língua vai ser pronunciada e traduzida e falada de formas diferentes. Existe também toda uma longa tradição de estudos filológicos e gramaticais, que se baseou durante muito tempo nesse preconceito errado da unidade linguística do Brasil. Os estudos filológicos é estudado pela filologia, que tem como conceito a ciência que estuda a língua por meio de textos escritos. Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a verdadeira diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor uma norma linguística como se ela fosse comum a todos os brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica ou de seu grau de escolarização. Através do que foi repassado aqui, vemos que no Brasil, apesar da língua falada majoritariamente ser o português, ele apresenta alto grau de diversidade e variabilidade. Diversidade e variabilidade linguística. Renato Russo cantava em um português errado, porque ele sabia que em algumas escolhas linguísticas torna o idioma mais expressivo. Quer dizer que quando ele canta em um português errado, ele diz que torna a música com mais sentimento. E cantando em um português padrão, deixa a música um pouco sem graça, sem sentimentos. Você diz eu te amo ou amo-te? São questões assim que nos fazem refletir sobre as variações linguísticas que são e devem ser admitidas na fala. Dizer que alguém fala o português pior ou melhor reforça a ideia do preconceito linguístico. Existem várias regiões com diversas sociedades, com diversas culturas que falam o português não padrão e isso gera um preconceito. Por causa da grande extensão territorial que diferentes regiões, algumas delas de muito preconceito por causa da tragédia e injustiça social, faz do Brasil o segundo pior país com distribuição de renda. A grande parte de brasileiros permanece em um domínio da norma curta, que é um conjunto de práticas linguísticas pertencente ao lugar ou classe social. Assim como existem milhões de brasileiros sem línguas, existem milhões de brasileiros sem teto, sem terra, sem trabalho, sem saúde e também sem educação. Existe também milhões de brasileiros sem acesso à norma literária, culta e empregada pelos escritores, que é aquela forma mais padrão, que são chamados verdadeiramente os sem línguas. E vale ressaltar também que eles falam português, com certeza, porque eles são do país e eles só têm a diferença linguística e uma região diferente. Com a variedade de português não padrão, o que seria? É um linguajar de determinada época e cultura de uma região. Por causa da grande diferença de região, de cultura e época, eles têm um português totalmente diferente do padrão, e isso torna eles sem língua.
Vale ressaltar que a gramática dele é particular, portanto, não válida, sendo assim alvo de chacota por parte dos que falam português padrão. Por que alvo de chacota? Eles têm um linguajar totalmente diferente do nosso, assim, de algo padrão. Então, eles vão ter um sotaque diferente, eles vão falar algumas coisas totalmente diferentes, umas expressões totalmente diferentes, e isso faz com que aconteça o preconceito. É nítido que existe milhões de pessoas no nosso país que não têm acesso à língua, a língua que é empregada pela Constituição Federal, pelos órgãos de poderes, e que eles são chamados sem língua, onde aí já nasce um preconceito enorme em chamar essas pessoas que não têm acesso à norma padrão de sem língua. Eles têm uma língua, eles falam português brasileiro, mas eles falam de uma variedade enorme, onde certo grupo de uma região fala numa variedade, certo grupo de outra fala de outra variedade, um grupo de pessoas já tem o seu próprio falar, já tem seu próprio dialeto, e isso muitas vezes é estigmatizado, vira alvo de chacota, vira ridicularizado, e muitas vezes pelos falantes mesmo da língua padrão, por não conseguir compreender tal dialeto, e essas pessoas acabam se tornando ali marginalizadas por falar de uma certa forma que só elas entendem. E é claro que os falantes de uma variedade desprestigiada deixam de usufruir diversos serviços, diversos direitos que a Constituição garante para eles. Porém, eles não sabem o que está lá escrito e deixam de usufruir. Eles não entendem e não conseguem ter acesso a esse direito pelo simples fato de não entender. E isso se torna um problema muito grave para o nosso país. Seria legal que escola, instituições de cultura abandonasse o mito da unidade do português brasileiro e passasse a usufruir, passasse a abordar, a reconhecer a verdadeira diversidade linguística que existe em nosso país, que de fato isso nos tornaria uma nação talvez mais unida. E a ideia de que somos um país privilegiado, de que tudo nos une e nada nos separa, é apenas mais um grande mito, de fato, porque a nossa cultura, ela não nos une. Os falantes da língua não padrão são muitas vezes excluídos e deixam de ter acesso a diversos direitos, como eu já falei. E seria legal que todo dialeto, que toda a variedade linguística não fosse vista com tanto preconceito que é visto pelos falantes da norma padrão. Português, um balaio de gatos. O que Marcos Bagno quis dizer com essa afirmativa é que, assim como existem gatos pretos, brancos, malhados, gordos, magros, o português também apresenta uma grande variedade. Cada forma do português tem sua gramática específica, sua coerência, sua lógica e sua funcionalidade, que geralmente não condiz com outras gramáticas. Isso vai depender de vários fatores. O que estamos aqui para desconstruir é o mito da unidade linguística. É preciso, portanto, que as instituições de educação no Brasil abandonem esse mito da unidade linguística, porque a partir do momento que eu tento normatizar a língua portuguesa e fechá-la só ao que eu compreendo, ou então só uma gramática, eu acabo marginalizando outras pessoas que não tiveram o mesmo acesso que eu. O fato comprovado é que a língua padrão que nos é ensinada na escola pode ser uma verdadeira língua estrangeira para pessoas que não falam a linguagem padrão, pessoas de outras regiões, pessoas de classes diferentes. Felizmente, essa realidade linguística marcada pela diversidade já é reconhecida nas instituições de educação no Brasil. Assim, nos parâmetros curriculares nacionais, publicados pelo Ministério da Educação e do Desporto em 1998, lemos que a variação sempre existiu e sempre existirá, independente de qualquer ação normativa. Ainda fala que
Quando se diz língua portuguesa, está se falando de uma unidade que se constitui de muitas variedades. São de fato boas novas. Espero que elas desçam das altas esferas governamentais e se propaguem pelas salas de aula de todo o país. Desde o início da história se constrói aprendizados, porém também junto deles tem preconceito enraizado, por meio de normas e regras do que é certo e errado. Incorreto seria dizer que o português tem unidade, invisibilizando as culturas e suas diversidades, seja etária, social ou nível de escolaridade. No Brasil também existem as diferenças regionais, que não é motivo para julgar os oxe, mano e uai, pois até as gírias fazem parte das culturas raciais. Norma culta é um privilégio que só a maioria tem. O resto são sem línguas que falam português também, mas esses são excluídos pela língua que têm. Essa ideia aumenta a marginalização. Pessoas de classe baixa sem acesso à educação não compreendem seus direitos pela Constituição. Nós provamos hoje aqui que essa unidade é um mito. A diversidade não é vista, o que causa um conflito. Povos juntos, mas divididos por padrões já prescritos. O Ministério da Educação, já tomando suas ações, diz que diversidade sempre haverá, mesmo com as normatizações. Então entenda língua portuguesa por um conjunto de variações. Concluímos então que no livro Preconceito Linguístico, Marcos Bagno incorpora as discussões e propostas da ciência da linguagem e da educação. O autor faz seu discurso em favor de uma educação linguística voltada para a inclusão social e pelo reconhecimento e valorização da diversidade cultural brasileira. Marcos Bagno nos traz uma reflexão sobre as nossas atitudes cotidianas. O achar engraçado a palavra pronunciada de maneira diferente é o bastante para demonstrar uma atitude preconceituosa. Se todos nós tivéssemos as informações necessárias para entender o porquê da existência de variações na língua portuguesa, poderíamos compreender o motivo dessa pronúncia diferente e não errada. Mas a mídia é uma das grandes propagadoras desse preconceito. Ao invés de desfazê-lo, ela o fomenta de forma humorística, fazendo assim com que pessoas sejam marginalizadas. Além do trabalho discorrido aqui, Marcos Bagno é autor de outras obras, como A Língua de Eulália, que fala sobre alunas que vão passar as férias na chácara da professora, a qual se reúne todos os dias com as 3 professoras do curso primário, transformando suas férias numa espécie de atualização pedagógica, em que as alunas reciclam seus conhecimentos linguísticos. Ela acaba criando um apoio para que as meninas passem a encarar de uma nova maneira as variedades não padrão na língua portuguesa. Outra obra do autor é o livro Não é Errado Falar Assim, onde se estuda 50 fenômenos linguísticos incorporados na língua dos brasileiros cultos, mas que ainda são alvo da campanha dogmática dos puristas. Essa obra defende o português brasileiro contemporâneo, com base nos resultados das pesquisas de centenas de linguistas. Em A Norma Oculta, Língua e Poder na Sociedade Brasileira, é aprofundado o estudo das relações entre língua e poder no Brasil e avança para a afirmação de que o preconceito linguístico na sociedade brasileira, na verdade, é um entranhado de preconceito social. Na obra Português ou Brasileiro, é analisado 5 casos sintáticos do português do Brasil que marcam nitidamente as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Como último exemplo, vamos citar o livro Nada na Língua é por Acaso, que trata das consequências sociais, culturais e ideológicas da variação linguística. Nesse aspecto, o autor analisa o estudo da sociolinguística para explicar o fenômeno. Contudo, de acordo com as ciências da linguagem,
Desde que a língua seja entendida, não ocorre erro.